E olha, gente, a pandemia de Covid-19 complicou e muito a vida de pacientes que aguardam um transplante de órgão no Brasil. Muitas cirurgias acabaram suspensas por causa das UTIs lotadas. Também houve uma queda grande do número de doadores, sem falar da demora no resultado dos exames para o coronavírus, que tem provocado a perda de órgãos. Um paciente no quarto do hospital em tempos de coronavírus. E feliz por estar aqui? Eu estou me sentindo um sortudo, porque no meio desse caos todo do corona, eu estou recebendo um fígado, eu estou na fila há 1 ano, tenho que agradecer a Deus, não tem outra coisa. Maurício precisa de um transplante de fígado, com urgência. Ele está com as funções hepáticas comprometidas por causa de um nódulo. Na segunda-feira foi chamado às pressas ao hospital. A notícia era boa. Um órgão doado e compatível estava a caminho de São Paulo. Seria o fim de 1 ano de angústia para ele e para a família. Você não pode fazer planos, porque você está esperando, né? O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes, depois dos Estados Unidos. Quase 40 mil brasileiros aguardam na fila. Fígado, rim, córnea, pulmão, pâncreas, para muita gente é a chance de continuar a viver. Mas cenas como essa, em que o helicóptero da Polícia Militar de São Paulo transporta um coração recém-doado, estão cada vez mais raras. Hoje as UTIs, as unidades de terapias intensivas em muitos hospitais do Brasil estão lotadas, inclusive com pacientes contaminados pela Covid-19. Então isso retrai o número de transplantes, porque, por exemplo, você não pode fazer um transplante de órgão e colocar o paciente na mesma UTI que tem outros pacientes contaminados pela Covid-19. A pandemia reduziu drasticamente os voos comerciais no país, o que dificulta o transporte de órgãos de um estado para outro. E tem mais. Agora, todos os doadores precisam ser testados para a doença antes da retirada dos órgãos. Em muitos casos, a família não quer esperar devido à demora na obtenção do resultado desse exame. Se eu não tiver realizado esse exame, eu não posso, então, utilizar os órgãos desse doador. Se o exame atrasa, adeus transplante. O ideal é que ele saia num período de 8 a 12 horas. E é possível isso. Porque se for demorar muito, você pode inviabilizar os órgãos. Foi o que aconteceu com o pai da Regiane. O seu Jurandir morreu no começo de abril. A família queria doar os órgãos, mas o resultado do exame de Covid-19 não ficou pronto a tempo. A Regiane precisou esperar 22 dias para descobrir que o pai tinha contraído, sim, o novo coronavírus. Todos da família achou que era realmente somente um resfriado. E meu pai foi se debilitando. Nós, família, sempre falávamos em doar sangue, doar os órgãos, salvar vidas. E para nós também seríamos uma alegria se a gente conseguisse doar os órgãos do meu pai e saber que ele estaria vivo em alguma pessoa por aí, que ele salvou outras vidas. Além de tudo isso, um outro fator agrava ainda mais o quadro de transplantes no país. A captação de órgãos diminuiu. Parte das doações tem origem em mortes por acidentes de trânsito. E desde o início do isolamento, com menos carros nas ruas, houve uma queda no número de mortes. No estado de São Paulo, as mortes em acidentes com carros caíram 44%, com moto 22%, de pedestres e ciclistas 12%. Boa notícia por um lado, mas por outro, essa nova realidade fez com que o número de transplantes desabasse nos últimos 3 meses. Em janeiro foram 876. Em abril, caíram para menos da metade, 405. Os transplantes de todos os órgãos tiveram redução. Marcelo aguarda por um pulmão. Sem vida normal tem 7 anos já, cara. Ele tem 21 anos, cresceu na roça com a família, no interior do Tocantins. Na adolescência, descobriu que tinha fibrose pulmonar, causada por um fungo chamado paracoco, presente no solo das plantações. Tudo leva a crer que foi na fazenda, né? Porque meus pais são lavradores, né?
E ele é um fungo típico da área rural mesmo. A doença foi mal curada e comprometeu os 2 pulmões. Marcelo agora precisa de um cilindro de oxigênio 24 horas por dia. Há um mês, o jovem está em São José do Rio Preto, interior paulista, à espera do transplante. Sob cuidados dos médicos, faz fisioterapia e outros preparativos para a operação, mas ainda não tem um doador. A gente sabe que a pessoa, quando tem fibrose, assim, não é uma coisa que tem tanto tempo, né? De qualquer jeito, é uma corrida contra o tempo. Ansiedade e frustração também são os sentimentos vividos pela Priscila, portadora de uma doença autoimune. Ela aguarda um transplante de rim. Mexe muito com o emocional, então a gente fica chateada, a gente fica preocupada, porque assim, não tem uma data prevista. Não fosse a pandemia, Priscila já teria feito o transplante. A irmã dela aceitou ser doadora, mas por causa da Covid, a cirurgia foi suspensa. O chão caiu, né? Se eu for fazer uma cirurgia agora, que seria o transplante, vai mexer muito com a imunidade. Eu vou ter que tomar medicamentos autoimune, né? Para proteger o órgão. Então, tanto eu como a minha irmã, a gente vai ficar mais sensível a estar correndo o risco de pegar o vírus. A consequência disso vai ser um aumento na lista de espera e outra consequência, lamentavelmente, mas vai acontecer, seria o óbito de pacientes à espera da lista de transplante. Existem 2 tipos de doadores. O doador vivo, que pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Já o doador falecido é o que teve morte encefálica. Geralmente são vítimas de acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano. A maior queda no número de transplantes foi registrada no Ceará, 70%. Pernambuco aparece em segundo, redução pela metade. Quem acompanha o dia a dia dos transplantes faz um apelo às famílias de possíveis doadores. A doação de órgãos é o maior exemplo de amor e de solidariedade. Nós pedimos às famílias que têm entes queridos com morte cerebral, que são doadores em potenciais, que eles tenham um pouquinho de paciência, que esperem esse resultado do coronavírus, para que muitas pessoas possam ser salvas, principalmente nesse período agora da redução da doação de órgãos. O Maurício, que mostramos no começo da reportagem, recebeu o transplante de fígado esta semana, mas ainda não tem previsão de alta. Já o Marcelo, que aguarda pelo transplante de pulmão, deixa um recado importante. Queria também pedir para a galera aí dizer sim a doação de órgão, viu? Porque é seguro e dá continuidade à vida de outra pessoa que precisa, como eu. Para ver a íntegra da entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, acesse o nosso canal. É só mirar a câmera do celular aqui no QR Code, que está no canto da tela, ou acessar r7.com/canal Domingo Espetacular.